Onde estão os crentes, hein? Onde estão os crentes que dizem amar a palavra de Deus, né? Quem ama a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, né? Até pode desconfiar, né? Se realmente as pessoas amam tanto a palavra de Deus mesmo assim. Vamos ler, por se falar nela, vamos abrir juntas as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Texto bastante conhecido, né? Mas a palavra de Deus é sempre nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Atos dos Apóstolos, que os teólogos chamam de Atos do Espírito Santo, né? A partir do capítulo 8, a partir do 26, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando, e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada na terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu creres de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou para que a carruagem e ambos descessem a água. Ele mandou parar a carruagem e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, e indo, passando ele, pregava em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então aqui eu quero falar um pouco com os irmãos nessa noite sobre um tema que me veio ao coração hoje, lendo essa palavra, sobre Filipe, o eunuco, e fazer aqui um estudo analítico sobre essa passagem.
O que é um estudo analítico? É um estudo um pouco mais detalhado, analisando passo a passo o que aconteceu nessa passagem bíblica. Os estudos que nós fazemos das Escrituras, eles não estão relacionados, como eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, sobre acúmulo de informações, né, de conhecimento. Não adianta acumular muito conhecimento, mas não se colocar em prática. Mas também, irmãos, sobretudo, o que nós fazemos quando nós estamos num culto como esse, por isso que eu fico admirado, né, de alguns não aparecer, dizer que amam a palavra de Deus, mas não aparecem para ser instruído. Eu fiquei pensando hoje, irmãos, queria que vocês analisassem qual é o fundamento de algumas pessoas virem à igreja. Qual seria esse fundamento de vir aqui à igreja? Eu acredito que é colocar o papo em dia, né? Social, vir aqui, encontrar, agora não está podendo, mas na época, fora do tempo da pandemia, de colocar o social em dia, né? De ficar conversando, às vezes conversa de comadre. Eu acredito que deve ser isso, porque não há outro fundamento a não ser a gente vir à casa de Deus para ser instruído, buscar a Deus, louvar a Ele, cultuar o seu nome e ser instruído, porque quando a gente vem num culto como esse, nós precisamos adquirir ferramentas para utilizar no serviço do reino de Deus. Então, se a gente vem e apenas vai acumulando informações, mas não coloca essas ferramentas em prática, no momento que nós estamos conversando com alguém, que alguém está em dúvida de alguma coisa que eu quero mostrar para os irmãos, então, para quê? Qual é o fundamento? Quero que nós todos possamos refletir aqui, de vir aqui, à casa de Deus, né, de participar dos cultos. E nós temos visto hoje em dia, no universo evangélico, estou falando no grande universo evangélico brasileiro, um distanciamento muito grande da Bíblia, das Escrituras. Os irmãos sabem disso. Isso é uma das teclas que eu mais tenho batido aqui. O distanciamento das Escrituras Sagradas. E, pensando nisso, um dos maiores riscos, né? Fiquei até pensando vários minutos hoje, que a igreja contemporânea ela corre, é exatamente esse risco chamado analfabetismo bíblico. Quando chega final de semana, com exceção dos novos convertidos, você vai perceber pessoas de muitos anos na igreja que não conseguem achar onde está um livro da Bíblia, não conseguem manusear, né? Eu conheci um certo pastor que quando ele ia pregar, pregador de renome, ele dizia assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Porque é inadmissível uma pessoa que está há muitos anos na igreja, com exceção das pessoas novas convertidas, que estão vindo agora, de você falar, abra a Bíblia em tal livro, e ele não sabe abrir, porque ele não consegue manusear as Escrituras, porque ele não entende, ele não traz para ele o sentido de que ele precisa vir à igreja para ser instruído, e ele precisa estar na escola. Por que nós entramos na escola, irmãos? Para passar de ano, aprender e passar de ano, né? Já pensou? Abre a cartilha, na época que usava, em tal página. Não sei. Eu conheço uma pessoa, né, que a professora dizia para ele assim: olha para o quadro negro. E tinha um quadro no fundo da sala, acho que de um diretor antigo da escola, ele olhava para trás, no quadro. E ficou assim muito tempo. Quadro negro é a lousa, né? Então, irmãos, imagine que nós precisamos, a falta de conhecimento bíblico, né? Quando nós colocamos a nossa ideia no texto, e é isso que acontece muito hoje, esse estudo que eu quero fazer com os irmãos aqui hoje, analítico,
ele é um estudo sobre exegese bíblica. O que é exegese? É uma ciência de interpretação das escrituras. É a irmã gêmea da hermenêutica. Então, irmãos, é muito complicado, né? O que nós precisamos fazer quando nós lemos um texto como esse aqui, vocês perceberam o tanto de informações que esse texto nos trouxe? Sobretudo quando fala sobre esse eunuco, que era um tesoureiro de alto escalão da rainha de Candace, na Etiópia. Esse homem foi para Jerusalém, mais de 2.400 quilômetros de carruagem, para adorar. Ele estava voltando, não tinha carro, né? Só existia algumas maneiras de chegar, ou de carruagem, ou então naquela época de embarcação, mas também era uma viagem bem longa, e ele foi, e ele estava procurando alguma coisa, né? Então, irmãos, nós precisamos, eu fico pensando, né, alguns pregadores que a gente tem visto aí, principalmente aqueles que eu falo de banquinho, eles lêem um texto, e eles não sabem nem o que eles leram, mas eles querem interpretar o texto. Isso é um absurdo. Uma pessoa, para ela tentar pelo menos querer pregar, ela precisa pelo menos saber interpretar um texto. Isso aqui é basilar. Então, para isso, não é assim, ó, da noite para o dia. Tem que gastar tempo. Quanto tempo faz que nós estamos estudando aqui em Colina, irmãos? Né? Tem que gastar tempo. Não se pode, isso não é uma coisa fast food, não é uma comida de micro-ondas, não é algo que você prepara assim, ó. Isso requer tempo, escola. Quantos anos que um médico precisa estudar, hein? Para ele ter a habilidade para poder abrir a barriga de uma pessoa, fazer uma cirurgia, entubar uma pessoa, depois extubar, né? A quantidade certa de oxigênio que é preciso utilizar para ventilar o pulmão da pessoa de forma correta. Fiquei sabendo agora, nessa pandemia aí, que entubaram uma senhora aqui numa cidade fora, não foi aqui em Colina não, e eles utilizaram um tubo muito grande, perfuraram o pulmão da mulher. A mulher quase morreu. Foi para Ribeirão, os médicos ligou para a família e falou: nós não garantimos nada, é gravíssimo, porque eles colocaram um tubo muito grande e perfuraram o pulmão dela. Está vazando ar para todo lado aqui, ó. Então os irmãos imaginem se é brincadeira. Eu ensinei aos irmãos aqui, quando a Bíblia fala espada de dois gumes, ela significa interpretação e aplicação. A interpretação bíblica, ela deve ser única. A aplicação é que ela pode ser multiforme, várias aplicações, né? E nós vamos ver aqui algumas coisas que eu quero mostrar para vocês nesse texto, que também vai trazer livro espiritual para nós. Primeira coisa que eu percebi, lendo esse texto, é que Filipe, ele foi convocado por Deus para ir ao deserto pregar. Isso é algo que os pregadores não gostam. Pregar no deserto, ou então igual está aqui hoje, ó. Se for um congresso ou uma escola bíblica, as pessoas querem ir, os pregadores, mas pregar para 3, 4, 5, 6 ou no deserto, ninguém quer. A Bíblia diz, acompanhe comigo o versículo 26, que nós lemos, do capítulo 9, 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te. Essa palavra levanta-te significa você está em posição, pronto, né? Você está preparado para realizar aquilo que Deus quer que você faça. Por isso que nós estamos aqui hoje. Está frio, trabalhar o dia todo, os irmãos estão cansados, né? Alguns pararam de trabalhar agora há pouco, mas nós estamos aqui recebendo instruções para fazer uma grande obra. Então ele foi. A Bíblia diz que ele, no versículo 26, levanta-te e vai em direção ao sul. Observem que isso daqui é uma informação muito importante. Ao sul por quê? Porque ele estava na parte de cima, Jerusalém, ele tinha que descer para a faixa de Gaza, a estrada de Gaza, que é onde tem todo esse conflito lá com os palestinos, fica na parte de baixo. Isso aqui é geografia bíblica. Observaram? Olha a informação que a Bíblia está nos dando. No caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ora, Filipe poderia ter dito: deserto?
Eu vou fazer o que lá então? O que eu vou fazer naquela igreja verde? Tem ninguém? O que eu vou fazer lá dia de terça-feira? Não tem ninguém. Vou lá um final de semana para ver se tem alguma coisa lá, né? Senão não vou. Está deserto. O que eu vou fazer em Colina? Está deserto. Mas o anjo do Senhor falou no coração dele. E quem tem sensibilidade para ouvir o que Deus fala, ele está preparado de pé para fazer a obra de Deus. Então aqui, ó. Segunda coisa que eu percebi, está no versículo 27. O eunuco não era qualquer funcionário da rainha de Candace. Ele era o mordomo-mor principal, o tesoureiro que tomava conta de todos os tesouros. Imagine o grau de confiança que a rainha da Etiópia, da cidade de Candace, tinha nesse homem. Olha o versículo 27. Levantando-se foi, Filipe obedeceu, né? E eis que um homem da Etiópia, eunuco pode significar muitas coisas. Aqui provavelmente que ele era alguém solteiro, que se dedicava única e exclusivamente a cuidar do tesouro da rainha. E de grande autoridade. Ora, irmão, esse homem não era uma pessoa qualquer. Sob, quer dizer, debaixo, né? Candace. E a rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros e havia ido para Jerusalém passear. O quê? A adoração. Esse é um dos grandes fatores, dos grandes motivos que a igreja se reúne na terça, na quinta, no sábado, no domingo, adorar e bendizer o nome daquele que é sobre todo nome, o Senhor Jesus, o dono desta igreja. Então, terça-feira é um culto também, um grande culto de louvor a Deus. E esse homem foi mais de 2.400 quilômetros de distância. Quantos dias será, irmão, de carruagem? E ele estava retornando, ele adorou, porque havia uma conotação, era muito emblemático, né, a pessoa ir ao templo. A religião naquela época estava relacionada com o templo. Infelizmente hoje os desigrejados pensam que não precisa vir à igreja, né? Eles pensam que não precisa. Ontem eu visitei a irmã Maria Amélia e ela falou para mim: pastor Mauro, que tristeza não poder ir ao templo, que tristeza que eu tenho no coração. E eu falei para ela: como que os desigrejados conseguem, irmã? Ela falou: não sei, não dá para entender. Então, ele foi adorar. No coração desse homem, mesmo ele sendo um homem de alto escalão no seu reino, alguém de confiança, não é qualquer pessoa que tinha um carro, uma carruagem nessa época à sua disposição, mas ele era um homem piedoso e ele fez um grande esforço para ir adorar o Senhor em Jerusalém. Nós temos feito o esforço necessário, irmão? As pessoas que vão assistir aí pelo YouTube depois, você tem feito o esforço necessário para poder adorar o Senhor, buscar a sua face, receber instrução, para poder então fazer a obra no seu reino? Mais uma coisa que eu percebo no versículo 28, que o fato desse homem ter um carro e ele ter acesso ao livro do profeta Isaías, significa que ele tinha realmente muitas conexões, ele era alguém que tinha uma posição muito alta, porque esse tipo de literatura não estava à disposição de qualquer pessoa nessa época. Era só dos chefes da sinagoga, das pessoas, porque era escasso. Isso só o rolo do profeta Isaías ou da escritura não estava como hoje, que você tem a Bíblia, várias versões da Bíblia, qualquer um tem acesso à Bíblia. Não era assim, mas esse homem tinha um rolo do profeta Isaías na sua mão. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele quer que nós nos aproximemos. Olha o versículo 29. O 28 diz que ele, retornando na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. 29. Então o Espírito, letra maiúscula, disse a Filipe: aproxima-te e ajunta a esta carruagem. O que eu aprendo aqui é que o Espírito Santo quer que nós nos aproximemos das pessoas que estão correndo,
porque nós estamos vivendo um período de muita correria. O profeta Daniel vaticinou isso no capítulo 12, né, o versículo 4. Deus diz para ele: tu porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, porque no tempo do fim muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, apressadas, mas Deus, o Espírito Santo, quer que nós nos aproximemos, ainda que nós tenhamos que correr, porque a Bíblia diz que ele correu para poder se aproximar do carro, porque a carruagem anda mais rápido do que o ser humano. Então esse Espírito Santo, ele quer perceber o tanto de informação que esse texto está trazendo para nós. Isso aqui chama-se exegese, extrair para nós, extrair, tirar o que o texto tem. Nunca injetar o que eu penso, aquilo que está na minha cabeça no texto bíblico. Não pode fazer isso. Esse é o grande problema que nós temos visto de pessoas que se dizem pregadores por aí, e alguns até estão dirigindo igreja, mas fazem isso. Não pode fazer isso. A pergunta, irmão, que me chama a atenção também, que Filipe fez para esse eunuco, é uma pergunta central dentro do estudo da exegese. No versículo 29, e correndo até ele, ouviu que, é o 30, né? Isso. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías. Então ele conhecia a Escritura, porque se ele ouviu, na medida que o homem estava lendo, ele estava lendo alto, provavelmente, em voz alta, ele percebeu que era o livro do profeta Isaías, ele tinha conhecimento do texto. Filipe era um conhecedor das Escrituras, era um diácono, conhecedor das Escrituras, e a Bíblia diz que ele vai fazer uma pergunta que é central na exegese. Ele perguntou assim: entendes o que lê? Nós temos entendido, irmão, o que nós lemos na Bíblia? Volto a dizer, como pode pessoas que não entendem nem o que ele lê, e ele querer fazer interpretação, pregadores, né? Nem sequer entendem aquilo que leram, e eles querem defender até teses em cima daquilo que eles não entenderam. Complicado, né? Querem fazer tese em cima da Escritura, sendo que a Escritura não está dizendo aquilo. O autor não quis dizer aquilo que muitas pessoas... Porque a primeira coisa que eu preciso pensar é o que o autor quis dizer. O que ele pensou? Sempre levando em consideração aquilo que eu tenho ensinado, né? As questões culturais, geográficas, históricas, linguísticas do texto. Isso aqui é muito sério, irmãos. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Já pensou o médico lá pegar o bisturi? Peraí que eu vou te operar. E aí de qualquer maneira, trêmulo, né? Totalmente fora de si, tentar operar a pessoa. Aquilo, eu volto a falar mais uma vez, irmãos. Nós não entregamos o nosso corpo para qualquer pessoa cortar, e nem o nosso dente para qualquer um perfurar. Tem que ser abalizado para isso. Por que nós emprestamos o nosso ouvido para qualquer um? Pense nisso. Ah, mas ele falou de Deus lá, é uma bênção. Está falando de Deus lá, ó. É uma bênção, a oração dele é uma bênção. Ele até falou em língua. E a hora que ele foi pregar, uma bênção, irmãos. Precisa ver que palavra. Ele entende o que ele leu? Entendes o que lê? Como... ele vai fazer uma contraposição com a pergunta. Ele faz outra pergunta: como poderei entender se não tem que... E aqui na minha tradução diz: se algum homem não me orientar. Isso aqui traz um pensamento para nós, que tem pessoas que dizem assim: meu negócio é com Deus, é Deus que fala comigo, Deus que conhece meu coração. Mas quem instrui são os homens. O Espírito Santo usa homens. Nós estamos no mundo dos homens. Precisa ter pessoas para nos instruir, precisa ter escola, tem que sentar para aprender, para levantar para ensinar. Os irmãos, imagine quantos anos eu sentei e ainda sento, se for preciso, para aprender,
Eu estou achando falta agora, quantos anos, Danilo, que nós temos combinado de ir numa escola bíblica e ainda não conseguimos ir, ainda mais agora com a pandemia. Sabe o que eu gosto de fazer na escola bíblica? Sentar para aprender. Glória a Deus, aleluia. Para poder depois trazer conhecimento para a igreja. Os estudos bíblicos que nós tínhamos na quinta, quantos estudos que nós tivemos, faz falta, muita falta, porque eram estudos riquíssimos, né? Ele faz uma contra-argumentação, esse eunuco, com Filipe. Como eu poderei entender? Eu estou lembrando daquele texto de Romanos 10, vamos ler esse texto? Romanos 10, 14 e 15, que Paulo citou, né? Paulo vai citar o Isaías 52, 7, nesse texto. Glória a Deus. Olha lá. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão? Porque o 13 ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha lá, ó. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? O que Filipe foi fazer lá, irmãos? No deserto? Olha o 15. E como pregarão se não forem enviados? Quem enviou ele? O Espírito Santo. Assim como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as coisas boas. Perceberam? Por que nós estamos vindo à igreja? Por que nós precisamos vir à igreja? Por que nós viemos aqui receber instruções? Para estar preparados, para responder, como diz 1 Pedro 3, 15 e 16, responder com mansidão acerca da esperança que há em nós, estar preparados, prontos para responder. Eu pergunto para todos nós aqui, se alguém nos abordasse na rua, ou o Espírito Santo nos mandasse acompanhar alguém que está correndo no dia a dia, como esse homem que voltava para casa, e ele fazer uma pergunta para nós, nós estamos prontos, sabemos responder para ele? Sabe o que eu entendo aqui? Isso aqui é um tipo do mundo, Filipe, a igreja. O eunuco, o mundo, questionando a respeito das coisas de Deus. E Filipe conhecia as Escrituras, porque ele abriu as Escrituras, a Bíblia diz, e começou a explicar para ele. Aleluia, glória a Deus. A pergunta que o mundo faz, né? Sempre. Ela deve ser respondida. A pergunta que as pessoas fazem para nós, ela deve ser sempre respondida a respeito da pessoa de Jesus. Porque quando ele perguntou, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? O profeta Isaías estava falando de quem? Todo profeta de Deus, todo homem de Deus chamado por Deus e que realmente foi vocacionado, ele não fala de si próprio. Ele fala de Jesus. Aleluia. Jesus é o centro. Jesus é a razão, é o dono da igreja, é o Senhor, é a nossa esperança, é a verdade plena. Se você vê alguém pregando, falando de tudo, menos de Jesus, pode saber, irmão, se você ouviu uma mensagem sobre o jumentinho, ou sobre o jumento, e durante todo esse período da mensagem, Jesus não for citado nenhuma vez, desconfie, viu? Porque até o jumentinho reconheceu que era Jesus. Ele não quis entrar para dentro, ele ficou para fora. O dono dele tentou colocar ele para dentro, ele ficou para fora, porque ele sabia que o Salvador do mundo sentaria sobre ele. Glória a Deus. Até o jumento reconheceu o seu Criador, né? Aleluia, Senhor. Olha o versículo 34 e 35, ó, do capítulo 8 de Atos. E respondeu o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, começou olha aqui, irmãos, aonde que ele começou? Na mesma escritura. Ele não pegou livro de filosofia, ele não pegou livro de teologia, ele não pegou pensamento humano, ele pegou a mesma escritura que o homem estava lendo, e começou a explicar para ele, a mesma escritura, pregou
acerca de Jesus, a mensagem que salva, não é a respeito dos filósofos de Platão, Sócrates, Aristóteles, dos pais da igreja, dos reformadores, de Calvino, de John Wesley, de Armínio, é a respeito de Jesus. Jesus é o Salvador. Por isso que ele pregou aqui. Então, irmãos, nós não viemos aqui apenas nesse estudo analítico dessa passagem bíblica, não é apenas para adquirir conhecimento. O que nós precisamos é que as pessoas sejam impactadas pela palavra que nós pregamos. Né? E vocês perceberam uma coisa aqui, que a primeira pergunta que ele fez, né, essa primeira pergunta foi para ele saber se situar de quem o profeta estava falando. Mas a próxima pergunta que ele faz já não é mais para buscar conhecimento. Sabiam? Olha o versículo 36. A primeira foi para buscar conhecimento, a segunda não. Versículo 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O que ele está perguntando aqui agora, não é mais para adquirir conhecimento, Danilo. O que ele quer aqui agora é algo para mudar a sua vida para sempre. Ele está professando publicamente, ele quer fazer isso, batismo é isso, que ele cria em Jesus Cristo. Então a próxima pergunta aqui agora é uma decisão para ter a vida mudada, né? E é por isso que nós precisamos entender, nós podemos presumir a importância de se explicar a Bíblia para as pessoas. A importância de você entender a Bíblia, de você aprender a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero caminhar para o fim aqui, abrir aqui já no fim, um horizonte mais introdutório sobre a questão da exegese. Quando eu faço uma exegese, presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante. A exegese não é exegese. Mais uma vez eu vou explicar. A exegese é uma ferramenta, é uma ciência de interpretação das Escrituras. Agora, a exegese, ela é problema. Porque assim, ó, quando eu falo exegese, é com X. Significa trazer para fora, tirar, extrair para fora. Você já ouviu falar ex-marido? Ex-esposa? Quem são essas pessoas? Ela foi tirada para fora da nossa vida. Nossa, abre aspas, né? Eu estou dando um exemplo. Meu ex-patrão, é porque você não trabalha mais. Ele saiu da sua vida. Então você está extraindo alguma coisa para fora. Daqui, ó, da Bíblia, trazendo para fora. Exegese, aí significa injetar para dentro. É quando eu pego o meu pensamento, o que eu entendo, as minhas ideias, e eu injeto na Bíblia. Aquilo que a Bíblia não está dizendo. São duas palavras gregas aqui. Exegese e exegese. Qual que é a correta? Exegese. Né? Você já ouviu falar uma pessoa que está em êxtase? Que é tem até uma droga, né, que chama êxtase. Ela está fora de si. Por isso fala tirar para fora. Ela está fora de si. Vocês se lembram do filho pródigo? A Bíblia diz que caindo em si, disse: pequei contra o céu, porque a vida dissoluta dele embriagou ele e ele ficou fora de si, em êxtase, pela prostituição, pela vida dissoluta. Quando ele recobrou o sentido, ele caiu em si e ele percebeu que ele precisava se arrepender. É isso, irmãos. Então nós precisamos entender isso aqui, né, com muita segurança. É muito importante, irmãos, você pode pensar, mas apenas uma letrinha, pastor Mauro, só tem um I a mais aí, faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Quando eu coloco algo no texto,
Da minha mente, eu tiro a autoridade do texto. Tirando a autoridade do texto, sabe quem passa a ser o Deus? Eu. Esse é o problema. Não pode mudar. Nós estamos vivendo um período hoje que está acontecendo muito jogo de semântica no meio evangélico. Quer ver uma coisa? Antigamente, se falava assim, culto de doutrina. Culto de ensino, culto de doutrina. Aí começou a mudar. Hoje já está se falando assim, culto da palavra. Perceberam a semântica sendo usada para poder disfarçar e agradar gregos e troianos? Porque o culto de doutrina, antigamente, ele tinha uma conotação de admoestação. Então, para não haver essa conotação, culto da palavra. Culto de celebração, isso aí é uma redundância. Porque quem coloca isso daí, dá uma ideia assim de, vai ter uma festa lá, porque o culto em si, ele já é uma celebração. Quando nós nos reunimos, nós estamos celebrando o nome do Senhor. Quando nós estamos no culto da ceia, estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Não precisa colocar isso. São jogos semânticos que está sendo colocado aí hoje para agradar gregos e troianos. Sabe de onde vem isso? Do relativismo. Aquela filosofia, pensamento que eu ensinei aos irmãos, que diz que não há verdade absoluta mais. As verdades absolutas, elas estão sendo, é uma tentativa de matar as verdades absolutas. O que é pecado para você, pode não ser pecado para mim. Relativismo. Culto de celebração, né? Terminologias para agradar a todos. Então, muitos pregadores, eles têm um costume também, eu já percebi, que eles têm uma ânsia, um anseio, de falar na pregação aquilo que nunca foi falado, porque ele quer ser o descobridor da pólvora, mas já foi descoberta a pólvora. Então o que nós temos que fazer é o seguinte: o objetivo do pregador, do homem de Deus, não é falar aquilo que ninguém falou, mas o nosso objetivo é dizer o que Deus sempre disse, porque a Bíblia, ela é atual. Vamos ler um texto que eu sempre cito aqui, Filipenses 3 e 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos. Quer dizer, alegra duas vezes, né? No Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. As mesmas coisas. Porque é o que está aqui, ó. Não precisa mudar, a revelação está aqui. Isso é segurança para nós. Segurança, não precisa querer trazer uma novidade, modismos. Descobriu a pólvora, que a pólvora já foi descoberta. A roda também. Estou indo para o fim já, viu? Espada de dois gumes, né? A interpretação única. A aplicação são múltiplas. Vocês perceberam uma coisa? A aplicação que nós fazemos, a interpretação é única. A aplicação depende muito da contextualização e da visão de mundo que nós temos hoje. Aqui, no caso, Filipe precisou correr junto com a carruagem. Sentou na carruagem. Hoje, nós pode acontecer a mesma coisa, só que talvez nós não vamos sentar numa carruagem, talvez é um carro. Não é? Talvez é o ônibus. Porque a contextualização é outra. A nossa visão de mundo é outra. Talvez nós vamos utilizar, quem sabe, a internet, as ferramentas de tecnologia que tem hoje. Não é pecado fazer isso. Só que a interpretação da Escritura tem que ser a mesma. Tem que se pregar a respeito de Jesus. Não muda. O profeta Isaías ainda é o mesmo. Terminando, irmão. Quero concluir essa reflexão pensando, né? Que nós possamos amar cada vez mais as Escrituras, né? Cada vez mais. Estudá-la para estarmos sempre prontos para responder, né? Explicar para aqueles que não entendem. Como poderei entender
se não tem quem me explica? Então, olha aqui, como alguém pode ser abordado aí na rua, né? O senhor é crente? O senhor é crente? O senhor pode me explicar uma coisa? O que o senhor quer saber? Eu queria que o senhor me explicasse uma coisa aqui no livro de Esther, que é um dos livros que abre muito pouco na Bíblia. Pera um pouquinho aí. Não estou achando. Será que não tem o livro de Esther na Bíblia? Tem na Bíblia? Igual uma certa feita que alguém disse assim para o irmão: abre sua Bíblia aí no livro de São Matias. E ele ficou procurando. São Matias. Quantos anos na igreja e às vezes não consegue achar o livro aqui, porque não manuseia bem a palavra da verdade. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Vem orar, irmã Roberta.